Olá! Sabe aquela reportagem que, quando surge nos noticiários, deixa todos indignados e com raiva, mas que, passados alguns dias, o assunto esfria, deixa de ser manchete para dar lugar a outro, mais escandaloso? Se você pensou corrupção, acertou. O assunto está ficando tão recorrente que acaba banalizado. Que prática ilegal é esta que vai destruindo cada vez mais a credibilidade dos brasileiros no seu próprio país? Então, fique sabendo, e só para ilustrar, que este mal vem de longa data, desde o século XVI, com a coroa portuguesa. Era comum os funcionários públicos encarregados de fiscalizar o contrabando contra a coroa portuguesa praticarem comércio ilegal dos produtos, como o pau-brasil, o tabaco, o ouro, diamantes e outras especiarias. Esta prática antiga sobrevive nos dias atuais e foi ficando cada vez mais aprimorada. É um câncer que precisa ser extraído. Nós não podemos aceitar passivamente este mal que afeta o bem-estar dos cidadãos, diminui os investimentos públicos em todos os setores, na educação, na saúde, na segurança, na habitação, na infraestrutura e por aí vai. São recursos dos orçamentos públicos da União, dos estados e dos municípios, e que deveriam estar a serviço da exclusão social e da desigualdade econômica. São muitos os casos para financiar campanhas eleitorais, corromper funcionários e engordar contas bancárias no exterior. Somos um país marcado pela corrupção. E tem gente que diz que é um vício, resultante de uma relação patrimonialista entre Estado e sociedade. Eu já ouvi de tudo. Coisas assim, é da índole do brasileiro, está no DNA, todo mundo rouba, só variam as percentagens. Sempre existiram casos de corrupção no Brasil. Mas foi a partir de 1992, com o afastamento do ex-presidente Collor, que o assunto ganhou uma dimensão nunca vista. A imprensa cobria tudo, não deixava escapar nenhum detalhe, apresentava provas do tamanho do rombo aos cofres públicos. E a partir desse momento, a crença do povo nas instituições e no futuro do país ficaram muito abaladas. Quem não lembra dos anões do orçamento e do desvio dos recursos orçamentários de 100 milhões de dólares? E agora estamos novamente às vésperas de assistir à retomada do julgamento do mensalão, aquele esquema de envolvimento dos condenados com a compra de votos no Congresso Nacional, ocorrida durante o governo do ex-presidente Lula. E não há nada para comemorar. A expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal modifique parte das condenações, e uma delas diz respeito à formação de quadrilha. O presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, pretende julgar os segundos recursos de 10 condenados por envolvimento com o mensalão. Esses recursos são chamados de embargos de declaração e tiveram o propósito de adiar o cumprimento das punições. Mas se eles forem rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal, parte dos réus irá para a cadeia. Agora, o recurso do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, considerado chefe do esquema e condenado a mais de 10 anos de prisão, só deverá ser analisado no ano que vem. José Dirceu e outros réus têm direito a um recurso chamado embargo infringente. Em outras palavras, é um novo julgamento. E como o plenário do Supremo Tribunal Federal pode reformar parte das condenações, especialmente a relacionada à formação de quadrilha, julgando que não houve esse crime no mensalão, então parte dos réus ficará livre da pena em regime fechado, inclusive o ex-ministro José Dirceu. Pois é,
é um dos principais problemas que dificultam o combate à corrupção. É a cultura da impunidade, com uma justiça lenta e réus que podem pagar bons advogados. Eles dificilmente são punidos e, quando são punidos, passam pouco tempo na cadeia. A demora nos processos é assegurada pelos direitos das partes de moverem até o último recurso. Então, o que fazer? Como combater a corrupção? Uma das formas é a transparência, as políticas preventivas, a reforma administrativa. Mas tudo mesmo, começa em casa e na educação escolar, com os nossos valores, nossos princípios, nossa ética e o que transmitimos para as próximas gerações. E esse pode ser um assunto para um próximo Minha Voz. Curtam e compartilhem.